Eu saúdo os amados irmãos do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar em nome do Senhor. Eu me alegro por mais uma vez estar aqui na casa do nosso Deus para nos cultuarmos ao santo e bendito nome de Cristo Jesus, a quem seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias, as Escrituras, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33. Diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Palavra de Cristo Jesus. Meus prezados, essa palavra que nós lemos aqui, ela tem um contexto de um diálogo entre Cristo e os seus apóstolos, seus discípulos, seguidores. E toda essa conversa que o Senhor teve com os seus apóstolos, seus discípulos, Ele deixou bem claro para os seus seguidores que a vida nesta terra era uma vida de sofrimento, às vezes de angústia e de aflições. Falou da sua partida, de que ele tinha saído do Pai e para o Pai voltaria, mas que eles, apóstolos, não deveriam desanimar. Eles não deveriam nem pensar em parar na caminhada. Eles iam ter em Cristo, na pessoa de Cristo, paz. Mas o mundo seria um mundo de aflição, de sofrimento, de angústia. Mas que eles deveriam ter bom ânimo, porque ele tinha vencido ao mundo. Pensando nessa palavra e examinando para transmitir à igreja e compartilhar com a igreja aqui nesta noite, Deus nos deu uma palavra. Eu vou pedir para o slide aí dar uma ligada para nós vermos o tema da mensagem que Deus colocara no nosso coração, baseado neste versículo 33 do capítulo 16 do Evangelho de João, que tem como tema: quando vem o sofrimento, o que devemos fazer? Porque às vezes, meus amados, vem sofrimento na nossa vida, vem angústia, desespero, tribulação, e Jesus já deixou claro nesse versículo que nós terminamos de ler, que a vida do crente é uma vida de luta, de sofrimento, mas não pode ser uma vida de desânimo. O crente não pode desanimar, ele não pode jamais pensar em parar, jamais pensar em desistir. Quando Jesus disse assim, mas tende bom ânimo, quer dizer que nós não podemos ser desanimados, ser uma pessoa com pensamento negativo, que só pensa em derrota, que só pensa em fracasso. Essa noite, se tem alguém com esse pensamento precisa ser invertido e precisa ser transformado em pensamento de vitória. Quando vem o sofrimento, o que devemos fazer? Avança aí, meu filho, vamos ver o que é que devemos fazer. Quando vem o sofrimento, pode avançar um pouquinho mais. Isso. Primeiro, quando vem o sofrimento, nós devemos, meus prezados, através de um olhar das Escrituras Sagradas, orar junto com os irmãos. As tuas dificuldades,
teus problemas, os teus labores, os teus dilemas, as tuas angústias, você a partir de hoje não vai compartilhar lá fora. Você vai compartilhar aqui dentro com os teus irmãos. É com eles que você vai compartilhar o teu problema e vai passar um orar pelo outro, orar junto. E Deus vai entrar com providência na tua vida. Aleluia! E Deus vai te dar vitória a partir do momento que você passar a orar junto. Vejamos então esses dois casos que nós pegamos aqui nas Escrituras. No capítulo 2, versículo 17 do livro do profeta Daniel. Daniel estava vivendo um perigo de morte. O rei Nabucodonosor, ele tinha sonhado um sonho, e durante a noite ele se esqueceu daquele sonho que sonhara. Ele sonhara com uma grande estátua dividida em ouro, prata e barro, ferro. Ele se esqueceu e ele chama os seus adivinhos, os astrólogos, magos, pessoas da sua confiança, para dizer o que ele tinha sonhado e qual era a sua interpretação. Aqueles homens, quando viram o pedido do rei, eles pasmaram, eles ficaram pasmados, angustiados. Eles disseram: rei, olha, conte o sonho, que nós vamos dar a interpretação do sonho. Se o senhor contar, a interpretação está garantida. Nabucodonosor disse: olha, gente, mas vocês parecem não entender o que eu falei. Eu disse que sonhei, me perturbei durante a noite e esqueci o que sonhei. Eu quero que vocês me contem o que foi que eu sonhei, qual é a interpretação. Aqueles homens disseram: mas não tem como, rei, como é que nós podemos entrar no teu subconsciente, trabalhar a tua mente agora e descobrir o que você sonhou para te dar a interpretação? Isso não existe. Nabucodonosor diz: então vocês todos vão morrer. Lá na Babilônia, nesse período, estava vivendo os povos, os israelitas. O povo de Israel estava lá. Eles estavam escravizados no cativeiro de 70 anos. E lá estavam Misael, Azarias, Ananias e Daniel. E eles também estavam incluídos no meio dos sábios. E quando houve o decreto do rei para efetuar a morte desses homens que não diziam que o rei tinha sonhado, Daniel disse: olha, tenha um pouquinho de calma aí, disse para o comandante da guarda: me leve até a presença do rei, leve-me até a presença do rei, que eu vou conversar com o rei e eu vou dar a interpretação, vou dizer o que ele sonhou e qual é a sua interpretação. Daniel foi levado até a presença do rei para pedir uma quantidade de dias, e ele se reuniu com seus amigos. O que foi que ele foi fazer, presbítero? Ele foi orar. Irmãos, quando a dificuldade chegar na tua vida, quando a angústia chegar, quando o problema você não tem mais jeito, é insolúvel, não tem quem me ajude, não tem quem me estenda a mão, é hora de você orar junto com os irmãos. São eles que vão te socorrer, são os irmãos que vão compartilhar o teu sofrimento, são eles que vão te ajudar a conseguir a tua vitória. E Daniel entrou no processo de oração, junto com Misael, com Ananias e com Azarias. Eles oraram e buscaram a Deus, e Deus lhe deu a interpretação e livrou Daniel da morte. Não foi só Daniel, livrou todos os sábios da Babilônia, todos os astrólogos. Mas por quê? Porque ele foi orar. Quando vem o sofrimento, primeira coisa, orar junto com os irmãos. Um outro caso que nós tivemos aí e que foi solucionado através da oração, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, as Escrituras nos diz que Josafá, ele reinava nessa época, e ele foi ameaçado por 3 nações: Moabitas, Amonitas e um povo das montanhas, chamado moradores das montanhas de Seir. E chegou o mensageiro e disse: olha, Josafá,
veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, e disse: olha, rei Josafá, e toda Israel, toda Jerusalém, vocês não tenham medo desse povo, porque esta guerra não é de vocês, esta guerra é minha, diz o Senhor. Quando ele disse isso, irmãos, o povo se alegrou, a oração foi respondida, a oração daquele povo foi respondida. E eu quero te dizer uma coisa: se Deus respondeu a oração no passado, Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele responde a oração ainda hoje no presente. Louvado seja Deus. Josafá então convoca o exército se reúne. Josafá convoca os levitas são os músicos, e eles entram no processo agora, não é mais de oração, mas é de louvor. Eles começaram a enaltecer a Yahvé, eles começaram a adorar a Jeová, eles começaram a cantar louvores. As escrituras lá no livro de Crônicas diz que eles cantaram a todos os pulmões. Eu quero conjecturar, possivelmente aquele exército inimigo disse: mas o que é que está acontecendo? Porque aquele povo está cantando, porque eles estão louvando, nós estamos indo contra eles e eles estão cantando. Aí pode ser que alguém tenha dito: é porque Deus falou com ele. Se Deus está falando com você nesta noite, do esse culto, seja como for, é noite de você adorar, louvar, exaltar e bendizer. As escrituras nos diz que Deus disse: olha, Josafá, coloque os músicos na frente da batalha, vocês devem descer pelo vale, porque eles vêm subindo a ladeira de Ziz. Quando eles vêm subindo ali, vocês vão ver o que vai acontecer. Houve uma perturbação da parte de Deus entre esse exército inimigo de Israel, e eles mesmos se mataram. Quando Israel chegou, era só corpo morto, mas Israel estava dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas o primeiro processo foi a oração. Você quer ter vitória, irmão? Quando vem o problema, o que fazer? Orar. Primeira coisa é orar, primeira coisa é orar, primeira coisa é orar. Ora que melhora, ora a Deus que Ele vai dar vitória. Se Ele deu vitória para Daniel, se Ele deu vitória para Josafá, Ele vai te dar vitória. Quando vem o sofrimento, o que fazer? Aleluia. Pode clicar mais um pouquinho. Isso. Clamar a Deus por misericórdia. Quando vem o sofrimento, primeira coisa, orar. Segundo, clamar a Deus por misericórdia. O que significa misericórdia, presbítero? É a junção de duas palavras: miséria e córdia. Córdia são os tendões que estão ligados ao coração do homem, do ser humano. E por analogia, nós podemos dizer que está ligado ao coração de Deus. Quando eu clamo a Deus por misericórdia, eu estou dizendo: Senhor, estou em estado de miséria, estou passando por dificuldade que não consigo resolver, fugiu do meu alcance, da minha alçada, não tem jeito para mim, preciso que o Senhor entre com providência. Nós estamos aí no livro de São Marcos, lá no capítulo 10, verso 46 a 52, uma pessoa que clamava a Deus por misericórdia. Ele tinha um problema pessoal, o problema era dele, o problema era pessoal, era dele. Ele é que tinha que resolver, e ele achou o momento certo e ideal. Lá estava mendigando na beira do caminho, na cidade de Jericó, chamado Bartimeu, cego, filho de Timeu, cego, que era filho de cego. A expressão Bar quer dizer filho de, e Timeu quer dizer cego. Então, se era Bartimeu, era filho do cego, que era filho de outro cego. E ele estava clamando, ele já sabia que Jesus operava milagres e maravilhas. Ele ouve um barulho, uma multidão. Ele grita: quem está passando aí? E
misericórdia, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Alguém diz: ei, fica quieto, cara, esse povo aí, ele não tem tempo para você não. Mas ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O problema era dele, não era problema pessoal. Era ele, o cego era ele. Quem estava em angústia era ele. Quem precisava resolver esse problema era ele. Alguém mandou ele calar, mas ele gritava a todos os pulmões. Jesus ouve aquela voz entre a multidão. Jesus para e estraga esse homem aqui. Alguém disse: cego, tenha bom ânimo, levanta. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Ele é conduzido. Bartimeu é levado até a presença do Mestre. Jesus disse: cego, Bartimeu, o que é que você quer que eu faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver agora. O agora que eu coloquei, eu quero ver. Jesus disse: então, vê, a tua fé me salvou. Irmão, você não está cego fisicamente, não. O teu problema não é de cegueira espiritual. Eu não sei de que natureza é, mas eu sei de uma coisa: Jesus está aqui. Ele está aqui nesta noite, e Ele está aqui é para te abençoar. Quando vem o sofrimento, o que é que você deve fazer? Clame por misericórdia. Peça a pessoa certa. Quem é a pessoa certa, presbítero? A pessoa certa é Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você clamar, Ele vai te dar vitória nesta noite. Quando vem o sofrimento, o que devemos fazer? Primeiro, orar junto com os irmãos. Segundo, clamar a Deus por misericórdia. Avança aí, meu querido. Terceiro, louvar a Deus. A palavra louvor significa calcular o valor. Mas tem alguns que cantam. Quem canta não louva, mas quem louva está cantando. Só louva a Deus quem sabe o valor que Deus tem na sua vida. Quem Deus fez algo que marcou. Quem sabe qual é a importância que Deus tem para ele. Por que que Miriam cantou quando passaram pelas águas do Mar Vermelho? Porque ela sabia que ela estava sentenciada à morte. Mas quando ela passou pelo mar e saiu do outro lado do rio, ela disse: agora é hora de enaltecer, agora é hora de louvar, agora é hora de exaltar. Você já passou pelo processo da oração, já passou pelo processo da misericórdia, agora é hora de louvar, agora é hora de enaltecer, de exaltar. Eu quero falar aqui de um problema, lá em Atos capítulo 16, versículo 25, problema de perseguição. Lá na cidade de Filipos, Paulo e Silas estavam andando e pregando e falando. Uma mulher possuída por espíritos imundos olhava para ele e dizia: aqueles dois homens que estão anunciando a palavra de Deus, eles são servos do Deus Altíssimo. No outro dia, Paulo está pregando novamente, a mulher vem e diz: aqueles dois homens que estão pregando a palavra de Deus são servos do Deus Altíssimo. E assim fez por vários dias. Paulo se perturbou e disse que é alguma coisa errada. Só pode ser espírito imundo que está nessa mulher. Virou uma mulher e disse: espírito imundo, te mando que saia dela agora. E saiu. Quando ele expulsou aquele demônio que atormentava aquela mulher, os homens de Filipe se revoltaram. Levaram Paulo para a cadeia. Levaram Filipe, levaram Paulo e Silas para a cadeia. Colocaram no pelourinho chicote. Chicote, bateu, as suas costas lavavam sangue. Eles estavam apanhando há muitas horas. Prenderam Paulo, deixaram amarrados no pelourinho ali naquele momento. E eles não tinham para onde fugir, não tinha jeito. Estava preso, estava angustiado, lavado de sangue. Problema de perseguição. Eu vou conjecturar novamente. Paulo disse para Silas: Silas, como é que tá as coisas aí? Olha, Paulo, a coisa aqui está feia. Eu estou lavado de sangue, minhas costas estão todas cortadas de chicote. E você, Paulo, como é que está? Estou todo quebrado, estou pior do que arroz de quinta categoria. A coisa aqui está feia, mas tem uma coisa, Silas. Nós
cadeias quebraram. Paulo já tinha ganhado todos os presos que ali estavam. Paulo já tinha ganhado. O carcereiro vendo aquilo, ele quis se matar, estou perdido. Quando os magistrados veem que eu deixei os presos fugir, que as cadeias se abriram, eu vou morrer, eu estou morto, eu não sei agora o que fazer, o que é que eu vou fazer? Eu já sei, eu me mato e eu não vou apanhar na mão dele. Quando pega aquela espada para tirar a própria vida, Paulo diz: ei, rapaz, não faz isso não, não fugiu ninguém, todo mundo está aqui, todo mundo agora é crente, crente não foge, crente encara a luta de frente, crente não desanima, crente não para, crente não sai correndo não, ele espera, porque ele sabe que Deus está com ele. Aqueles homens estavam convertidos agora. O carcereiro diz: mas o que é que eu faço então, Paulo? O que é que eu faço? Paulo diz: olha, tem uma coisa que você precisa fazer. Crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Irmãos, o problema de Paulo era de perseguição. Ele estava sendo perseguido, ele estava sendo chicoteado, ele estava apanhando, ele estava preso, amarrado. Mas ele pensou em louvar a Deus. Quando você tiver a oportunidade para louvar a Deus, não meça esforço. Abra a tua boca e louve. Abre a tua boca e adore. Abra a tua boca e glorifique. Porque você foi feito para louvor da glória de Deus. Aleluia. As Escrituras nos diz: tudo que tem fôlego, louve o nome do Senhor. Louve a Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Louve a Deus, anjos seus, que contemplam a sua glória, porque a sua benignidade dura para sempre. Louve a Deus, ministros seus, que executa a sua palavra, porque a sua benignidade dura para sempre. Louve a Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louve a Deus, sol, lua, estrelas luzentes, porque a sua benignidade dura para sempre. Louve a Deus, Israel, porque o Senhor vos tirou da terra do Egito e a sua benignidade dura para sempre. Louve a Deus, porque Ele fez vocês passar pelas águas do Mar Vermelho em seco e a sua benignidade dura para sempre. Mas derribou a Faraó com o seu exército e a sua benignidade dura para sempre. Ah, louve a Deus, irmão, louve a Deus, louve a Deus. Abra a sua boca e glorifique. Abra a sua boca e louve, 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 porque quando você louva, a vitória é tua. Quando vem o sofrimento, o que fazer? Primeiro, orar junto com os irmãos. Ah, presbítero, eu já oro junto. Segundo, clame por misericórdia, como fez Bartimeu, cego de Jericó, que recebeu a visão. Eu já clamo, presbítero. Terceiro, louve a Deus em qualquer circunstância. É muito fácil louvar a Deus quando tem a bonança, mas é difícil louvar a Deus na dificuldade. É bom louvar a Deus quando está sendo elogiado, mas é difícil louvar a Deus na crítica. É bom louvar a Deus quando não falta nada, mas é ruim quando está faltando tudo. Mas eu quero convidar essa igreja nesta noite para louvar a Deus em qualquer circunstância da tua vida, e você vai ver que nada que Deus vai dar na tua vida, a vitória que Ele vai te dar. Quando vem o sofrimento, o que fazer? Confiar plenamente em Deus. Não deixar faltar nada da tua confiança. Confie com toda a tua força, com toda a tua mente, com todo o teu coração, com tudo o teu entendimento, com tudo que você tem no teu ser, corpo, alma, espírito. Confie plenamente. Tem um problema aí que é um problema econômico. Lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 e 18, Abacuque estava vivendo um problema difícil. Veja bem, ele clamou a Deus por uma vitória. Deus mostrou para ele qual era o fim de quem servia a Deus e de quem não servia. Ele entende aquilo, ele entende. Quando ele entende esse propósito de Deus, ele diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi.
filhos, vaca no curral é leite para criança, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, não tem a lã produzia tecido fazer veste, ainda que falte veste, o campo não produz mantimento, pode faltar o alimento da minha casa, pode faltar tudo, pode acabar tudo, Senhor, mas eu vou me alegrar. Abacuque está dizendo, olha, se acabar tudo, se não tiver nada, se faltar dinheiro para pagar a conta de água, estou conjecturando agora, se faltar dinheiro para pagar a conta de água, a conta de luz, se faltar dinheiro para fazer a compra do mês, se não tiver dinheiro para gasolina no carro, se não tiver nada, se tiver gente doente na minha casa, tudo bem, eu vou me alegrar em ti, ó Deus, eu não vou murmurar, eu vou exaltar o teu nome, eu vou dizer que o Senhor continuará sendo Deus. Irmãos, quem faz o que Abacuque fez é pessoa que tem vitória. Ele falou, ainda que falte, mas Deus diz, não vai faltar, porque eu nunca vi, como disse Davi, um justo desamparado, nem a sua descendência, nem de galpão. Se você confiar plenamente em Deus, a vitória é certa, a vitória chega na tua vida e você não passa por privações. Aleluia! Quando vem o sofrimento, o que fazer? Confie plenamente em Deus. Deposite a sua confiança em Deus. Quando alguém dizer que não vai dar, você diz, vai dar, porque Deus está comigo. Quando alguém dizer você não vai conseguir, você diz, eu vou, porque Deus está comigo. Quando alguém dizer que Deus esqueceu, você diz, não, assim como Jó disse, ainda o meu Redentor, ele vai se levantar sobre a terra, e é com esses olhos que eu verei a Deus. E tem mais, ainda aquele dia, a minha vida, eu gosto dele, eu amo ele, eu adoro ele. Quem sabe nesta noite, você pode dizer essa palavra, ainda que ele me mate, eu gosto dele. Quando vem o sofrimento, o que fazer? Vamos concluir. Clica agora. Não desanimar. Foi o que nós vemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. Jesus disse, tende bom ânimo. Ele está falando de problema aqui, na cabeça, psicológico. A cabeça domina o corpo. Quando eu falo de cabeça, eu estou falando da mente. Dentro do cérebro tem uma mente trabalhando que controla todas as nossas ações, que foi colocado por alguém que tem uma inteligência que vai muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. O apóstolo Paulo disse dele, por ele nós vivemos, nos movemos e existimos. Se você meneia a cabeça, é por causa de Deus. Se o teu sangue corre nas veias, é por causa de Deus. Se o teu olho pisca, é por causa de Deus. Se você fecha as suas mãos, falangeta, é por causa de Deus. Se o coração bate no teu peito, é por causa de Deus. Se o diafragma faz o teu pulmão funcionar, é por causa de Deus. Se o teu intestino grosso ou delgado funciona, é por causa de Deus. Eu acho que isso é motivo de você dar glória a Deus. Eu acho que isso é motivo de você exaltar, de você adorar, de você bendizer. Não é problemas psicológicos. Não deixa isso invadir tua vida, não, irmão. O Deus que está contigo é maior do que o mundo. Ele vai te dar vitória. Quando vem o sofrimento, o que fazer primeiro? Orar junto com os irmãos. Segundo, clame a Deus por misericórdia. Terceiro, louve a Deus em qualquer circunstância. Quarto, confie plenamente em Deus. Quinto, não desanime nunca. Não deixa o teu corpo dominar a tua mente, mas a tua mente dominar o teu corpo. Ou seja, o Espírito, ele tem que dominar a carne para te dar a vitória. Deus te dê a vitória nessa noite, em nome de Jesus.